estamos aqui com mais um podcast. Estamos muito felizes por estar aqui. Eu estou aqui com a Gabi, com a Luana, que está nova no setor de script, e estou com um convidado, que é o Gediel. E a gente vai falar sobre uma coisa que para a gente tem sido pertinente, por causa da nossa leitura do livro de Introdução à Cosmovisão Cristã, que ele fala bastante sobre aquele autor, por exemplo, o Kuyper, que ele é calvinista e tal. E daí surgiu na nossa mente, caramba, será que sou calvinista? Será que sou arminianista? Então é por isso que a gente decidiu vir perguntar para os nossos líderes, não é mesmo? Então, afinal de contas, o que somos? O que significa isso, né? Então, eu quero começar falando. E aí, Gediel, como você tá? E aí, galera, como que vocês estão? Hoje vamos tentar aí desvendar esses mistérios, né? E trazer mais perguntas do que respostas e muita coisa, mas vamos comentar aí sobre o calvinismo e o arminianismo. Se travar nossa língua aí, nos perdoem, mas é isso aí. Então, a gente queria que você explicasse, então, basicamente, só para deixar claro aqui, a gente não quer, tipo assim, sair desse podcast falando, caramba, então eu sou arminianista, ou caramba, eu sou calvinista. É só para realmente dar uma esclarecida na nossa mente e não ficar aquela coisa assim... Enfim, só para tirar um pouco a gente da ignorância. Você pode começar falando um pouco, então, da história, do porquê que isso é chamado calvinismo, né? Por que é chamado arminianismo? A gente sabe que são duas pessoas diferentes. Pode começar falando. Beleza, eu acho que uma coisa legal que seria para pontuar, né? O que está sendo discutido, né? Por que é importante. Então, esse é um tema crucial, assim, na nossa fé cristã, porque ele fala da salvação. Tipo assim, acho que ninguém quer ir para o inferno, então é importante entender sobre salvação, né? Exato. E ele fala basicamente de um aspecto da salvação. Eu estava lendo um autor que se chama Wayne Grudem, e ele coloca em 10 etapas, que há um consenso assim, meio que geral entre os teólogos e pastores ao longo da história, do que abrangeria uma salvação. Então, quando você fala assim, eu fui salvo, eu creio que eu sou salvo, né? Quem quer salvo, levanta a mão. Abrange esses 10 aspectos. Então, só pontuando de questão introdutória, é a eleição, o chamado para o evangelho, que seria a pregação, quando você escuta uma pregação, a regeneração, que é o novo nascimento, que Jesus fala para Nicodemos, a conversão, que é o momento que você se arrepende dos seus pecados, a adoção, que é o momento que você entra para a família, né, para a igreja, que você se torna filho de Deus, a etapa da santificação, que também faz parte da salvação, que é você se tornar mais parecido com Jesus, o ato de perseverar, então não adianta ser santo somente um mês e largar Jesus. Todo salvo ele vai perseverar até o fim, aquilo que Jesus fala em Mateus 24. A etapa que você morre e depois você é ressuscitado no novo corpo no grande dia e vai morar com ele para sempre, que é a etapa da glorificação. Então, o arminianismo e o calvinismo, a discussão, basicamente, ela gira em torno da primeira etapa, que é a etapa da eleição. Então, abrange outros aspectos da salvação, mas é nesse ponto em específico que a galera fica, caramba, e agora? E agora? Sou calvinista ou não sou? Então, basicamente isso. A questão histórica, só para introduzir antes de a gente, vir as perguntas aí sobre o que é o calvinismo, o que não é o arminianismo. Essa discussão ela começou já nos anos 600, 700 da história da igreja com Agostinho, que foi um dos grandes nomes da história do cristianismo. Sim. Então, marca esse nome, Agostinho. Não é o da Grande Família, não é o Agostinho Carrara, mas é o Agostinho, que foi um padre muito importante da história da igreja. E começou porque um cara chamado Pelágio, ele começou a pregar que a salvação ela vinha através das obras. Então, ele cria que todo mundo nascia, neutro, você não nasce nem bom nem mal, e o que vai definir se você é bom o suficiente para ser salvo é o tanto que você faz de coisas boas durante a tua vida. Então, o Agostinho, fazendo uma leitura de Romanos e de outros livros da Bíblia, ele entendeu que não, cara, todo mundo nasce mal. Se Deus não vier com a graça dele nos salvar, ninguém é salvo. Aquilo que Paulo fala em Efésios, né?
Então, foi uma grande discussão que houve na época e o Pelágio introduziu uma heresia na igreja que é chamado de pelagianismo. Então, foi nesse período que surgiu isso. O período da Idade Média, que a gente está até estudando no livro de Cosmovisão, ficou uma mistura entre a visão de Agostinho e a visão do Pelágio. Uma mistura ali no período da Igreja Católica. Aí chegou no período da Reforma, onde entra o Calvino, juntamente com o Lutero, que deles trouxeram novamente essa questão, porque vocês sabem bem, a Igreja Católica estava cobrando indulgência, tinha que ter penitência, a pessoa tinha que fazer um par de coisas para ser salva, ela tinha que fazer obras e obras e obras para conseguir ser salva, e eles resgataram esse conceito de que a salvação ela vem pela fé, pela graça, e de que Deus elege uns para a salvação. Então, essa discussão começou novamente no período da Reforma. Até engraçado, eu estava fazendo uma leitura que esse ponto, né, da discussão ali do quão livre o homem é para escolher a Deus, a Igreja Católica ela tinha um dos teólogos muito famosos e cara importante da história da igreja também, que é o Erasmo de Roterdã. E daí a Igreja Católica meio que contratou ele para ele escrever um livro a respeito desse ponto, né, de você ir até Jesus, você ir até Deus, né? Você, digamos assim, buscar a salvação. Ele escreveu o nome do livro chamado A Liberdade da Vontade. E daí o Lutero... Essa parte foi da Contra-Reforma lá? Isso, ali no período da Contra-Reforma. E daí o Lutero, bem assim, estilo de Lutero mesmo, ele foi escrever um livro chamado A Escravidão da Vontade. Então, um escreveu o livro chamado A Liberdade da Vontade e outro escreveu A Escravidão. Porque Lutero, juntamente com Calvino, eles tinham essa concepção de que o homem era escravo dos seus pecados. Ele não tinha uma liberdade de escolha, né? O que hoje a gente chama, de certo modo, de livre-arbítrio. Então, foi basicamente isso. No entanto, essa visão que o Calvino vai ali pegar de Lutero e vai dar sequência, os próximos discípulos dele levaram um extremo muito grande essa questão da eleição, que a gente vai comentar mais para frente. E um discípulo do Calvino surge, que é o Armínio. Então, o Armínio, ele vai pegar e vai falar assim, cara, eu acho que não é bem assim, essa questão de que já está tudo pronto, já está tudo pré-ordenado como vai ser as coisas, e que se o cara é eleito, se ele é salvo para sempre. Então, o Armínio vai trazer uma outra visão e vai contrastar com o calvinismo, e isso foi já 200 anos depois ali do Calvino, e assim estamos até hoje. Por quê? Porque uma ala forte do protestantismo, né, até estava citando aqui para as meninas, como igrejas como a Batista, Presbiteriana, Anglicana, Luterana, eles vão seguir por essa linha mais calvinista. E o John Wesley, né, com o metodismo, ele vai pegar a visão do Armínio, e depois as igrejas assembleias, pentecostais e quadrangular, todas que a gente conhece de pentecostalismo, todas elas pegam a linha do Armínio. Então, é basicamente isso. Sim, e foi legal isso porque deu meio que um panorama assim pra gente, pra tirar a gente do zero, né? E o que mais, assim, você já falou agora sobre o ponto mais assim que faz as pessoas discordarem, né? Mas você poderia citar alguns outros pontos que o Armínio discordou, digamos assim, do Calvino? Eu até trouxe aqui um quadro. Aconteceu o seguinte, até voltando à questão da história, essa questão ficou tão forte, o Armínio chegou a ser preso, né? Porque a gente tem que imaginar que naquela época tudo que envolvia a igreja envolvia o Estado também. Então ele meio que, quando ele trouxe essa visão, isso foi na Holanda, a Holanda meio que começou a se dividir, tem uma questão política ali gigantesca por trás disso. E deles montaram um sínodo, que eles chamam, né? Que era tipo aqueles concílios gigantes, em que eles ficavam lá meses e até anos discutindo os pontos, né? Então lá eles discutiram qual que era a diferença entre o Armínio e o Calvino, né? E daí se elencou os 5 pontos cruciais que definem o calvinismo e que contrasta ali com o arminianismo, que chamam hoje de tulip, né? Que é tipo um acróstico. Então é um tulip de uma tulipa, né? Uma rosa, né? Que são 5 pontos. E é um acróstico em inglês que eu não vou saber falar as letras aqui. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá, tentar ser breve. Primeiro ponto, uma afirmação do arminianismo. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação. Isso que Deus oferece por meio da graça. Então,
todos são pecadores, mas o homem ainda tem, um resquício de uma vontade própria. Que a gente chama bastante de livre-arbítrio. Sim. Já o calvinismo vai falar o seguinte, cara, todos os homens nascem totalmente depravados, então é uma doutrina que é chamada de depravação total, e eles são incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. E aqui tem um ponto interessante, que o John Wesley ele vai concordar com essa visão da depravação total do Calvino. Só que dele ele traz outro ponto que eles chamam de graça preveniente. Então, um termo meio chato assim, né? Mas o que é o seguinte? Então, beleza. Se todo mundo pecou, né, carece da glória de Deus, está lá em Romanos, os calvinistas vão falar que eu não posso decidir por Cristo, porque eu estou num estado total de pecado. Entendi. Esse é o ponto. Os arminianos vão falar, não, você ainda pode escolher. E a partir do momento que você escolhe a Cristo, ele vai te salvar e as coisas vão começar a mudar na tua vida. O John Wesley, o cara, né, digamos assim, ele falou, não, realmente, todos estão em pecado. No entanto, Deus possibilita, uma graça para todo mundo. Para poder ver, eu não sou tão cega, cara, eu consigo ainda ver ali. Um resquício, sabe? Que ele chama de graça preveniente. Então ele dá uma ajuda para todo mundo. Um auxílio assim, para o cara não ser tão pecador, para ele conseguir escolher a Deus. Entendeu? Esse é um ponto que o John Wesley trouxe. Só que, no entanto, essa visão não tem tanto respaldo bíblico assim, de você encontrar essa questão da graça preveniente. Então, esse é o primeiro ponto de discussão ali entre as duas visões. Você quer pontuar alguma coisa? Sei lá. Quer falar alguma coisa, Luana, Gabi? Por enquanto não. Tá. Então vamos lá, vamos continuar. Segundo ponto, que até aqui começa a ficar complicado. Até aqui dá para concordar com o Calvino. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Então, a questão da predestinação, gente, a questão aí tem um ponto, vamos tentar diferenciar. Tá. Questão de nomenclatura. A pré-ordenação, esse é o primeiro termo, pré-ordenação. Pré-ordenação é aquelas coisas que Deus pré-ordenou. Então, lei da gravidade. Isso já está pré-ordenado, ninguém muda, entendeu? Esse é o primeiro termo. Então, Deus não pré-ordenou a salvação de uns, como se fosse assim, aquela coisa que já está pronto, concluído, ninguém mexe, ninguém muda, entendeu? Aí entra o segundo ponto, que é predestinação. Então, a predestinação, uns são predestinados para serem eleitos e outros são predestinados para serem rejeitados. Meu Deus. Esse é o ponto que como mais saber dói se eu pra sou nós. a eleita ou a rejeitada? Porque a gente fica pensando assim, cara, como que Deus pode rejeitar alguém? Esse é o ponto, assim, a primeira coisa que surge na nossa cabeça. Não, cara, o Deus que eu conheço vai fazer isso, né? Só que a predestinação é as duas coisas. Uns são predestinados para eleição e outros são predestinados para rejeição. Por isso que a gente fala que o primeiro ponto da salvação é a eleição. Então, Deus tem que eleger a uns. Então, a eleição, gente, na Bíblia, isso tem que ficar bem claro. Passagens como Efésios 1, passagens como os Romanos 8, 28. Tem diversas passagens que a Bíblia é muito clara que Deus elegeu. Então, Paulo fala, cara, vocês foram predestinados para boas obras. Entendeu? Então, Deus predestinou. Só que o que o arminianismo vai falar? A presciência. Que vai ter a pergunta ali, eu vou dar spoiler da pergunta. O arminiano vai falar assim, cara, Deus elegeu aquele que ele, pela presciência dele, como ele é eterno, ele elegeu aqueles que ele sabia que aceitaria. Entendeu? Então, ele já viu lá a Stephanie, ele viu que a Stephanie aceitou, glória a Deus. Aceitaria, seria crente, congregaria na DEC, frequentaria os PGs, ia ser santa e tal, ia morrer cristã. Então, por isso ele elegeu você. Tá. Isso baseado num versículo de Romanos que fala que aqueles que ele conheceu de antemão, a estes predestinou. Os calvinistas vão pontuar assim que esse conhecer de antemão não é um conhecer do tipo de visualizar. Deus não foi lá e visualizou. Então, o que Paulo está falando é que ele conheceu de intimidade. Então, a gente já complica um pouco para o lado dos arminianos. Só que o que o calvinista vai falar? Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos, em grande número de pecadores, por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Então, dentro de todos os seres humanos, ele escolheu um grande número desses pecadores
para serem eleitos. Então, ele vai falar assim, cara, a gente não encontra respaldo bíblico para a questão da presciência. Então, Deus elegeu porque ele quis, meu. Entendeu? Então, tem passagens assim como, tipo, Romanos 9, depois a galera pode ler em casa melhor, que realmente traz muito respaldo para isso. Você fica assim, cara... Paulo fala assim, cara, como que o vaso vai olhar para o oleiro e falar assim, não concordo? E Paulo é até enfático, ele fala assim, ó, Deus destinou para que uns vasos fossem para honra e outros vasos fossem para desonra. Ai, vou Meu chorar. E daí você fica Tô assim, brincando. cara, é complicado, né? Sim. Só que a questão é que todos pecaram. Entendeu? Aquilo que a gente aprende lá em Romanos 1, né? Ninguém é inocente. Entendeu? Ninguém fala, sou inocente. Não, todos pecaram. No entanto, a graça de Deus alcançou aos eleitos. Sim. Entendeu? Tá, e daí... Tá, esse foi o segundo que você falou, né? Esse foi o segundo ponto. Já jogo os Já vou jogar os terceiros aqui pra correr. Terceiro, quarto e quinto já pra gente... Terceiro ponto. Aqui também é É complicado. polêmico. Cristo, os arminianos, Cristo morreu por todos os homens. Tá. Os calvinistas vão falar, Cristo morreu pelos eleitos. Aí você fala, não, cara, tá errado, Calvino. Como você pensou isso? Ai, ai. Aí que entra o ponto. Tipo assim, esse aqui eu falo que sim, que é um dos principais calcanhares de Aquiles dos calvinistas. Porque daí você pega passagens que vão corroborar para os arminianos. Que é o quê? Cara, porque é o versículo que todo arminiano sabe decor. João 3,16. Cara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos aqueles que nele creem. Aquela coisa toda, né? Então, tem passagens que nem de 2 Timóteo, que ele fala assim, que ele deseja que todos sejam salvos. É um pouco complicado. Quarto ponto. Os homens podem, aqui é o arminiano, os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Então, o que acontece? Se eu posso pregar para a Luana e ela pode não querer a graça. Sim. Entendeu? Agora, o que entra o calvinista? Cara, se o cara ele é eleito, se Deus... Aí que a gente pensa assim, cara, o quão grande é o nosso Deus? Assim, será que ele pode realmente não conseguir convencer uma pessoa? Exatamente. Agora, se ele é tão grande assim, ele pode convencer todo mundo, então por que todo mundo não é salvo? Aí que o calvinista vai falar o seguinte, porque uns foram eleitos e outros não foram eleitos. É uma charada, não é? Então ele vai falar, cara, a graça de Deus ela é irresistível para os eleitos. Não tem aquela coisa... Cara, você pega a passagem que nem Salmo 139, gente. É complicado, cara. Né? É a oração de um eleito. Sim, verdade. Cara, eu vou até o mais alto abismo, você tá lá. Eu vou até o mais alto céu, você tá lá. Você sabe meu levantar, você sabe meu cair, som do meu pensamento. Sim. Né? Enfim, quinto ponto, último. Aqui entra o outro tendão de Aquiles agora dos arminianos. Os homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Então, o arminiano crê que você pode perder a salvação se você não perseverar. Nominho riscado do livro da vida. E tipo isso. Aqui entra um ponto mais dos discípulos do Armínio do que ele próprio. Ah, tá. Entendeu? Os calvinistas, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim. Então, tipo assim, vamos pensar, né? Deus erra na eleição? Não. Se foi Deus que me elegeu, ele já sabia que... Naquilo que Paulo fala lá, cara, é ele que opera tanto querer quanto efetuar. Aquele que começou a boa obra, vai concluir. Então, se Deus me elegeu, eu vou ser salvo até o fim. Agora, qual que é os dois extremos que eu até estava comentando com vocês? Cara, se eu for pensar de um modo extremamente calvinista, eu vou pensar que eu sou salvo para sempre. E O fechou, tô tranquilo. Só que o Calvino não falou isso, cara. Falou que se você é eleito, você vai perseverar na salvação até o fim. Só que entra o ponto que eu comecei a conversa. A salvação não é só a eleição. A salvação é a santificação. A salvação é mais um monte de coisa. Não é só, tipo, sou eleito. Aquela coisa que hoje a maioria das pessoas pensam... Desse modo, as pessoas pensam tipo calvinista, né? Mas então... Deus me amou e pronto, e vamos. Então, tipo assim, o próprio Calvino, ele já falou isso de eleição, já sabendo que a salvação não é só isso, não é a eleição. Não? Tipo, já tendo em mente que ele estava colocando aquilo ali. Só que para eles, lá em 1500, isso era, tipo...
tipo, as pessoas já sabiam, entendeu? Você não tinha que ficar explicando. Ah, tá, entendi. Entende? Já era muito óbvio pra ter que colocar Já era ali. muito óbvio que o cara, que se Tá, o cara é cristão, entendi. ele tem que vir pra igreja. Se o cara é cristão, ele tem que honrar Cristo no trabalho. Se o cara é cristão, ele tem que ter uma confissão de fé. É que hoje em dia a gente tem essa vibe, tipo, não, sou desigrejada, tô tranquila, tipo assim, não sei. Então, a própria questão da hipergraça, ela é uma descende da própria visão calvinista. Só que não é a visão do Calvino, uma visão, tipo assim, Sim. vem do calvinismo. Entendeu? E daí, o outro erro também, o próprio, a questão dos arminianos. Ele não falava que a pessoa pode perder a salvação. O Armínio não estava falando isso. Hoje é pregado isso em muitos meios arminianos. Tipo assim, cara, você não levar Deus a sério, você, né? Tipo, cara, Vigia. Aquela coisa, você sempre está com medo de perder a salvação. Sim. Né? Uma insegurança, assim, gigantesca. Assim como os calvinistas são muito seguros até demais, né, os arminianos tendem a ser um pouco inseguros. Você sempre tem que estar provando para Deus, né? Você faz, você tem que agir, Verdade. você tem que fazer. Só que esse não era o ponto. O ponto é o seguinte, cara, se você não perseverar até o fim, é que, na verdade, você nunca foi salvo. Aham. Entendeu? Então, tanto no Armínio quanto no Calvino, cara, nenhum deles, tipo assim, menosprezava a santificação. Ah, não, você não precisa fazer. Não, cara, você precisa fazer. Você tem muito para fazer. Cara, pô, olha a vida do Lutero. Sim. O cara se ferrou pra caramba. Tipo, sofreu. A vida do Calvino. Uma série de coisas. Vão dizer que esses caras levavam as coisas na minha boca? Com toda certeza, não. É. Top, gente. Então, já tô chorando aqui. E algumas perguntas que surgiram, assim, pra galera, né? Da galera, que a gente tá aqui meio que representando essas perguntas. Então, vou deixar aqui pra Luana perguntar. Peraí, uma das perguntas que acho que o Gediel já até comentou um pouco sobre. Então, qual é a diferença entre a presciência de Deus e a predestinação? Então, a presciência é o ponto que eu falei. Então, os arminianos vão tentar provar ali a questão da eleição, dizendo que Deus agiu com a presciência. Então, ele sabia quem seria salvo. E por isso ele escolheu aqueles que ele mesmo sabia que seriam salvos. Então, essa é a presciência com o olhar arminiano. Agora, a predestinação com o olhar calvinista, Deus elegeu porque ele quis, entendeu? Ele elegeu e pronto. Então, não tem como você falar que não, Deus, não acho que eu deveria ter elegido ele. Não, elegi e pronto. Ele é Deus soberano e ele sabe o que fez, né? Tá, e você, Gabi? Pergunta uma. Ah, tá. Tem outra pergunta aqui que é assim: como conciliar o pentecostalismo com as doutrinas de Calvino? Achei bem interessante essa. Cara, entra um ponto legal, porque o que acontece? O próprio livro de Cosmovisão que a gente está lendo é uma visão bem calvinista. Só que não é calvinista, porque tem uma outra linha que veio surgir do Calvino, que dentro o Abraham Kuyper, não seria o neocalvinismo, seria o que eles chamam de uma visão reformacional. Então, quem é calvinista chamam de reformados. Então, quando eu falo assim, eu sou reformado. Quando eu falo reformado, eu creio naquilo que Lutero e Calvino pregavam. Os reformacionais, eles vão surgir na Holanda, e um dos maiores nomes é o próprio Abraham Kuyper. Então, vem ele, vem aquele outro cara lá. Que ele é bastante citado no livro que a gente está lendo. Isso, ele é bastante citado. Vem o cara, o Huckmacher, vem surgir dele. Depois vem o Francis Schaeffer, vocês já devem ter visto o material deles também. Sim. Que é de uma linha que ele traz uma visão diferente, mas não contradizente com o Calvino. Uma questão trazendo um pouco da filosofia para o cristianismo e para uma questão de mudança de sociedade, essa questão de cosmovisão e tudo mais. Então, hoje, o neocalvinismo, que daí seria essa nova onda de calvinismo que está surgindo, isso surgiu nos Estados Unidos já faz algumas décadas, não muitas décadas, mas tem sido muito forte, principalmente no meio dos jovens. Então, vocês devem conhecer de internet, o John Piper e o Paul Washer. Sim. Né, lembra? Já viram o Paul Washer já, né? Já. Tipo, aquele cara bravão e tal, né? Arrependei-vos, aquela coisa, verdadeiro evangelho, vocês não são crentes de verdade e tudo mais. Então, esse é tipo o neocalvinismo, né? Que tem surgido.
Até o Daniel estava comentando de um cara no Brasil, que o nome dele é Luiz Saião. Ele é um teólogo, linguista, um cara fortíssimo no Brasil, um cara super top. Ele falando assim que no Brasil, com esse nosso jeito de, tipo, sempre agregar, aquela coisa assim, tipo, não gosto de briga com ninguém, né? Aquela coisa do tipo... acho que dá pra gente mesclar e tudo mais. Isso, por um lado, foi positivo, porque tem surgido coisas como essa, que há séculos atrás, ou décadas atrás, seria inconcebível, que é o quê? Cara, eu imaginar uma visão calvinista e pentecostal. Cara, se a gente voltar 40 anos atrás no Brasil, cara, Batista e Assembleia era igual Palmeiras e Corinthians. Isso é verdade. Era tipo isso, entendeu? Então, Batista lá, os caras calvinistas, os assembleianos, arminianos, e fica por isso, entendeu? Então, tem como conciliar. Tem como sim, porque a visão do Calvino não vai entrar só a questão da doutrina da eleição. Então, o Calvino, só para vocês terem uma ideia, ele construiu uma visão de mundo cristão. Você pegar os livros dele lá, as Institutas da Religião Cristã, ele formou um modo de pensar cristão na política, na sociedade, na ordem do culto, na forma que é feita a adoração, no modo como é pregado. Ele falou de tudo. Ele não falou só sobre isso, entendeu? Sim. Então, tem muito como conciliar as duas coisas e a gente tem visto isso no nosso próprio país. Então, isso é bem positivo. Até porque a nossa vida tem muitas áreas, né? Então, a gente não vai ficar só naquela coisa ali. Tem outras coisas para serem analisadas. Outra pergunta é: qual a importância hoje de termos uma visão clara sobre o que é arminianismo e calvinismo? Porque a gente... Já vou juntar outra pergunta, né? Tipo assim, porque eu tenho que escolher uma das duas? Ou eu posso falar, tipo, eu sou de Jesus. Não, gente, eu não quero ser com esse calvinismo aí, não. Para, eu sou cristã. Aquela... O que eu tenho visto, assim, seguindo alguns caras e teólogos aí, pastores hoje, você não tem que ser do tipo excludente. Então, se eu sou calvinista, eu automaticamente excluo tudo que o Armínio falou e tudo que ele falou vou tentar rebater. Não, tem como eu ser parcialmente calvinista, parcialmente concordar com isso ou com aquilo. Então, a gente, como o nosso coração é muito idólatra, muitas vezes, a gente busca defender mais a pessoa do que as ideias, muitas vezes. Então, cara, eu vou ser, a gente brasileiro muito torcida, né, cara? Eu que sou corintiano, nunca vou me alegrar pelo Palmeiras ganhar alguma coisa. Então, cara, por que a gente tem que se posicionar de algum modo? Porque a partir do momento que eu não me posicionar, é porque eu não estudei aquilo. Se eu não estudei aquilo, eu não acho aquilo relevante. E se eu não acho isso relevante, a questão da eleição, cara, é o pontapé inicial na minha salvação. Isso afeta de muitos modos. Como isso afeta de muitos modos? Cara, é só você olhar para o modo que uma igreja batista trabalha e uma igreja assembleana trabalha. Sim. Afeta muito. Afeta muito mesmo. Porque, de modo prático, se eu penso de modo arminiano, eu entendo que as pessoas elas têm que confessar a Cristo, elas vão ter que aceitar, elas vão ter que crer. Então, eu tenho que pregar para que elas venham aceitar, para que elas venham crer. Então, vocês podem pegar as maioria das igrejas pentecostais, assembleia, metodistas, que são mais arminianas, elas são muito mais missionais, muito mais tipo assim, cara, precisamos salvar o perdido. Cara, as pregações é tudo tipo assim, cara, a coisa mais importante é ganhar almas. Entendeu? Vem aqui pra frente se você tá brincando. Então, poxa, será que isso não afeta? E se eu pensar de modo estritamente calvinista, muita coisa vai afetar também. Então, você vê igrejas um pouco mais centradas na palavra, igrejas que se preocupam mais com o amadurecimento do cristão, não somente com ele aceitar Jesus, mas ele também crescer e ser mais parecido com Jesus. Então, de diversas formas vão afetar. Então, se eu não me posicionar, eu estou falando assim, cara, tudo que esses grandes homens de Deus fizeram, falaram, defenderam, quase perderam a cabeça, eu não acho necessário. Eu só vou falar que Jesus me ama e pronto. É aquela que os caras falam assim, vai ficar só a geração do eu quero conhecer Jesus, o resto, ser discipulado, não quero ser discipulado. Então, acho que já entrou, isso que você respondeu, já entrou na outra pergunta, né? Qual o perigo de eu me posicionar? Não, eu sou calvinista ou eu sou arminiano, tipo assim... O perigo, assim, o que acontece? Isso pendendo agora para o lado do calvinismo.
Por a questão dos calvinistas, geralmente serem mais... Não estou generalizando, geralmente, na maioria dos casos, serem mais centrados na Bíblia, serem mais centrados no estudo, na questão intelectual, muitas vezes pende para um orgulho, entendeu? Então, tipo assim, cara, todos esses crentes do reteté aí que ficam orando, que ficam entregando profecia, é um bando de ignorante. Então, a maioria das aulas assim mais calvinistas, eles também estão ligados à questão do que na teologia chama de cessacionismo, que é o quê? Que as manifestações dos dons do Espírito, do mover do Espírito, que nem a gente Deixa de fala, lado. já cessou lá no período apostólico. Entendeu? Então você pega igrejas presbiterianas tradicionais, batistas tradicionais, eles creem que o mover acabou. Nossa. Esse mover que a gente, Chocada. né, para nós pentecostais, a gente fica, meu Deus, cara, que absurdo. E o que foi aquele dia que eu caí na igreja? O que foi? Então, tipo assim, acaba implicando em algumas coisas, se eu parto para um extremo ou para o outro. Então, outras aulas partindo para o extremo do arminianismo e tudo mais, cara, parte por uma questão de que ler a Bíblia, a letra mata, o espírito vivifica, sabe? Aquelas falsas interpretações. Ou que você não deve estudar muito, mas você tem que pregar mais, você tem que evangelizar mais, só que estudar, fazer teologia, não precisa. Só que, cara, as duas coisas são importantes. Então, como conciliar as duas coisas? Essa é a pergunta para nós hoje. Doutrina e devoção. Teologia e mover do espírito. Então, esses são os desafios. Tá, Existe alguma dessas linhas de pensamento considerada mais bíblica? Quem tá mais certo, o Calvino ou o John Wesley? Isso aí. tá. Cara, eu acho que é bem complicado eu falar. Gente, é que assim, daí já entra na parte que daí o Gediel não consegue mais ser imparcial. Sem Não tem responder como ser mais imparcial. Hoje, se eu falar assim, não, cara, o Calvino, ele é mais bíblico, a linha calvinista. Eu tô sendo imparcial porque eu li mais coisas relacionadas aos calvinistas. Porque eles também têm mais coisa escrita, porque eles geralmente estudam mais. Faz sentido. Tem mais... É tudo uma coisa Porque, que cara, leva a você outra, pega, por né? exemplo, né? Com todo respeito e tudo mais, mas as igrejas tradicionais, que geralmente estão ligadas ao calvinismo, primeiro para você ser pastor, você tem que ter seminário. Você tem que fazer 4 anos de estudo. Então, o cara ele já não começa pastor, ele começa teólogo, entendeu? Então, o estudo é muito mais incentivado. Só que daí também a questão da entrega, a questão da paixão por Cristo é totalmente menosprezado em muitos âmbitos, entendeu? Então, tudo tem um contraponto ali que acaba sendo complicado. Só que assim... As duas, se você for ver, tanto uma quanto outra vai ter versículos para embasar. Isso, então não vai versículos que ter vão, como de certa forma, porque a grande falar questão... qual que é mais bíblica, né? Não Porque sei. o grande ponto, na verdade, gente, é assim, por que a gente não consegue chegar num consenso? Porque a gente não entende Deus completamente, cara. A ponto-chave não é nem se eu amo Jesus, aquela coisa que a gente fala. Exato. Mas entra numa coisa que chama na teologia de providência divina. Então, cara, como que Deus se relaciona com o homem? É ele que decide? É ele que já operou todas as coisas? Até que ponto que a decisão do homem vale? Até que ponto que eu tenho total responsabilidade pela minha vida? Então, se Deus é tão soberano assim, até que ponto ele tem controle da minha vida ou não? Esse é o grande ponto. Sim. Ele vai desencadear em muitas coisas, principalmente a principal delas é a questão da eleição. Então, é complexo eu afirmar qual que é mais bíblico, entendeu? Qual que é mais ou menos bíblico. Tem alguns fatores que também contam bastante, pegando a questão histórica. O arminianismo, por exemplo, ele surge juntamente com o iluminismo. Então também tem esse contraponto. E ele ganha mais força no período moderno, agora na pós-modernidade. Por quê? Porque é mais focado em quem? Em Deus ou no indivíduo? Eita. No indivíduo, entendeu? Então ganha muito mais força, porque, cara, eu decido a minha salvação. Eu vou até Deus. Se eu não pagar o preço, eu não vou alcançar. Se eu não orar, eu não vou fazer. Entendeu? Então tem esse segundo contraponto. Só que também a gente tem que pensar que Lutero e Calvino, eles pensavam de modo católico também. Eles vinham de 1000 anos de igreja católica. Então, quem tá mais certo, né? É complicado. Mas acho que é isso, gente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Comenta aí, Gabriela. gente. Comenta aí o que vocês acham, o que vocês
Ai, gente, eu não sei. Comentando por mim, eu acho que foi muito bom. Eu aprendi muita coisa, esclareceu muita coisa. Assim, eu já fiquei um pouco aliviada, porque eu pensei que eu ia ter que sair daqui já decidindo. Não, eu sou uma coisa, eu sou outra. Mas, pelo que eu vi, não. Dá pra gente conciliar muita coisa de pensamentos do Calvino, quanto pensamentos do Armínio. E a gente viu também que muita coisa nem veio diretamente deles, mas foi os estudiosos deles que colocaram ali, tipo, não, isso é arminianismo. Não sei também, né? Mas, enfim, tô feliz. E vocês? Tô feliz também, porque esclarece muitas coisas e também nos faz pensar que a gente precisa estudar mais. Ó, o meu lado Isso. calvinista aqui já apontando dentro E eu de arminianista, e precisamos pregar mais. Precisamos pregar o evangelizar mais. evangelho. E as pessoas precisam aceitar a Cristo. Não, é verdade tudo isso. Mas o legal é de que a gente vive numa sociedade que a gente precisa se posicionar entre uma coisa ou outra o tempo todo. Se é E direita ou se é O esquerda? que você é? O que você é? As pessoas estão o tempo todo verdade. indagando a gente, né? E é legal que a gente, dentro assim, da realidade que a gente vive, a gente conciliar, que a gente não precisa nem ser 100% arminianista e nem 100% calvinista, mas a gente pode conciliar essas duas coisas, até porque como Pra nosso agregar, pastor, né? sim, como nosso pastor sempre fala, é de que nem um e nem outro. A gente é Jesus. Mas é muito interessante porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente acredita, a forma que a gente interpreta as coisas, a gente nem sabe que a raiz disso é ou calvinista Isso, ou arminianista. Não vou conseguir falar essa É o palavra. que a gente estava falando antes. A gente se acha muito assim, cara, eu tô criando essa teoria agora. Eu que tô Nossa, inventando acabei isso. de ter revelação. Nossa, olha, Deus me revelou agorinha. Eu vou ser profeta pra vocês. Só que não, muita gente já estudou sobre isso, já se debruçou. Cara, se você for analisar, hoje em dia a gente fica tanto tempo no celular e coisa arada, e antes eles só tinham isso pra fazer o dia inteiro, só tinha livro. Então, com certeza eles são mais que a gente. Então é muito interessante a gente estudar mais sobre isso e ler sobre isso pra aprender, né? Não pra ficar se degladiando, né? Isso. Isso tem que tomar muito cuidado. Muito. Só uma questão, assim. Bem importante, E a intenção disso não é fazer essa loucura, assim. É só pra gente. É um plus daquilo que a gente já tá estudando, pra gente não ficar tão boiando, assim, na visão que o livro, né, da introdução à cosmovisão cristã tá nos dizendo, assim. Só pra deixar claro, tá, gente? A gente é equilibrado, galera. A gente é... E você, Luana? Eu achei legal essa coisa que você falou sobre o celular, que nessa época a gente tinha tanto acesso à informação, né? Mas a gente não sabe filtrar, tipo. Esse é o grande porém. Tipo, a gente deveria ser muito mais sábio e saber mais em relação ao conhecimento da história da igreja e todas essas coisas. E, tipo assim, a gente tá aprendendo hoje sobre isso, entende? Tipo, eu tenho 18 anos e, assim, o quê? Faz 2 anos que eu tô aprendendo sobre isso, entende? Sim. Então, a gente deveria ter mais acesso e, tipo, selecionar mesmo o que a gente tá aprendendo e tal. Procurar mais. Aprender mais, né? Porque a gente tem acesso a isso. Não, mas eu quero saber o que a blogueirinha fez hoje. Tá brincando? Não, mas é mais ou menos isso. A gente, tipo, selecionou muito errado o que a gente tá assistindo e conhecendo. E eu aprendi muito, foi bem legal. E eu achei interessante essa questão que o Gediel falou sobre a gente não criar um ídolo também, né? Isso, Tipo assim, verdade. a gente tem, igual que eu falou, a gente tem muito nisso de eu tenho que acreditar em tal coisa, tipo, tem que ser isso e acabou. Mas não, tipo, a gente precisa aprender a ser sábio e equilibrar as ideias, tipo, filtrar e pedir sabedoria de Deus também, né? Porque a gente precisa muito. Amém. E como a Gabi disse, eu percebi que eu preciso estudar muito mais sobre isso. Claro que, assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa ser radical, sim. Que a gente Sim, precisa sim. se posicionar, sim. É. Mas, nesse caso, a gente tem... Eu creio que é um concílio. Não sei se estou falando a palavra certa. Não é concílio, eu acho. Concílio significa outra coisa. É uma junção saudável. Isso, E eu sei que, claro... A gente sempre vai ser tendencioso Eu acho que a você um não lado vai. mais. Você não vai ser um pecador se você, tipo, cara, eu tô discordando do Gediel nisso, tipo, no arminianismo, no calvinismo, entendeu? Eu acho que é isso, né? Não, eu creio que vocês pontuaram bem. A gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, né? Sim. Da arrogância, porque, cara, uma coisa que eles concordaram é que a gente é pecador. Entendeu? Isso tá todo mundo. Isso já é unanimidade, né? Então a gente não pode partir para arrogância, achar que eu sei mais e pronto, né? Eu tenho lido sobre esses aspectos, assim, já vai fazer 2 anos e meio aproximadamente.
E até hoje eu não consigo ainda afirmar muita coisa com certeza. Pra você Estou ver. estudando. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo em Cristo. E também todo esse processo, cara, de conhecimento, de se aprofundar em Deus, é o próprio Espírito Santo que tem que direcionar a gente. É verdade. Entendeu? Muita gente quer se aprofundar em coisa que não é para se aprofundar ainda. Nossa, legal. Entende? Porque às vezes a gente aprende... Uma das piores coisas, assim, a gente aprende a ser calvinista e não aprende a ser cristão. Uou! Então, eu Não aprendo... lava louça pra mãe. Mas ou- eu sou arminianista. Mas não, eu não cara. respeito... Então, nas igrejas assim, mais Exatamente. tradicionais, o cara, ele... Muitas vezes, assim, eu já vi assim, vários pastores falando, o cara, ele é assembleiano, mas ele não sabe ser cristão. O cara, ele é batista, mas não sabe ser cristão. Muita gente sabe ser dequiano, mas a gente não sabe ser cristão, cara. A gente não sabe realmente expressar o caráter de Cristo e entender o que é essencial. De que, cara, o amor, ele está acima de todas as coisas, cara. De que a presença de Deus tem que ser valorizada. De que o aprendizado não é uma coisa do Satanás. E esse tipo de coisa, sabe? Que vai definir realmente, cara, o nosso caráter como cristão. Agora, o incentivo fica, cara, da gente sempre tá buscando aprender mais, valorizar, cara, esses pontos, não se basear só pelo vídeo de um cara que você assiste, entendeu? Ou por causa de alguém que falou de alguma coisa que ele acha que significa talvez o arminianismo, ou que talvez signifique o calvinismo, sabe? Buscar, encontrar boas fontes, boas referências, sabe? Isso é essencial. Amém, gente. Obrigada por hoje. Foi muito... agregou demais, edificou demais. E é isso. Até mais. Até mais, Valeu, galera. galera.